Como sempre, bom dia, boa tarde, boa noite, porque você nunca sabe que horas que você está podendo nos escutar, se é no carro, ou se é em casa, no trabalho. Eu até sugeriria que você escutasse a gente no trabalho desta vez, porque hoje nós temos uma aula de mestre. Temos aqui o Gianfranco Pampalon, uma figura muito próxima e querida aqui do Seconce, e que é uma das grandes autoridades no Brasil nessa questão de saúde e medicina do trabalho. Ele, além de ser um nosso consultor, ele já foi auditor aposentado, não é isso? Isso mesmo. Do Ministério do Trabalho, e tem vários conhecimentos que nem preciso ficar falando aqui, que você já conhece muito. Mas, entre outros, ele também é professor de pós para médicos e engenheiros também. Bom dia, boa tarde, boa noite, Janca. Meus cumprimentos, Romeu. Primeiro, uma satisfação estar aqui a todos os ouvintes. E é sempre prazeroso falar com você, Romeu, porque você é uma pessoa muito inteligente. Eu ouvi os outros podcasts também, gostei muito da sua condução. Muito obrigado. Isso aí é acidente do percurso só. Me conta uma coisa, nós estamos chegando à semana que vem, nesse final de setembro, no final que o Seconce fez da campanha de quedas. E, para mim, como cidadão comum, eu fico pensando, mas como é que queda tem que ser uma coisa tão preocupante? Puxa. Explica o que tem essa coisa, que às vezes a pessoa acha que queda, todo mundo já vai cuidar para que isso não aconteça. Nossa, infelizmente não é assim. O mundo do trabalho necessita que a gente faça acessos em lugares mais altos. Então, não existe o trabalho à altura por si só, né? O trabalho à altura é um acesso para atingir um lugar mais alto para executar uma atividade. Pode ser uma manutenção, uma pintura, uma restauração, uma atividade elétrica, construção civil. O grande problema da queda, quando ocorre do trabalho à altura, é a magnitude da consequência. Raramente as pessoas não têm lesão. E quanto mais alto, maior vai ser a lesão. E essa é a grande preocupação. Ela causa lesões sérias, podendo inclusive levar à morte. E é um acidente que, quando a gente começa às vezes ver, né? Começa em casa, muitas vezes, que o Seconce não tem aí muita questão, autoridade ou sobre isso, mas às vezes sobe num banquinho, sobe numa escadinha e cai. Imagina quem está no trabalho, né? Que às vezes está subindo uma escada ou está num patamar, né? Olha, a gente subestima o acidente doméstico. Acessos na nossa casa para atingir uma prateleira mais alta, pegar alguma coisa que está guardada no armário, ou fazer uma simples substituição de lâmpada, eu preciso de equipamento adequado de acesso. Eu preciso de uma escada com tamanho adequado, com base estável. E isso a gente geralmente não tem em casa. Então a gente vai para o improviso. Só que o interessante é que esse improviso permeia também na atividade laboral. Por pressa, por alguma coisa, ou a empresa também não tem segurança com o valor, ela fala, não, isso há 5 anos que eu faço assim, nunca aconteceu, o errado passa a virar certo, vira padrão. E essa falta de cuidado também pode gerar acidente. O que você está falando é o seguinte, além de ter que fazer a coisa certa, que seria a coisa certa de fazer, eu estou brincando com as palavras, Perfeito. Mas também tem a questão do prejuízo para as empresas a partir de um acidente de trabalho. Olha só, primeiro, a filosofia do Seconce é cuidar do trabalhador. E eu acho isso fantástico, e isso é uma das coisas que me motiva a estar aqui trabalhando. E quando a gente fala cuidado, segurança é um hábito que está baseado no cuidado. Segurança eu tenho que fazer sempre. Eu vou fazer só uma correlação. Se eu quero ter a saúde bucal em ordem, não adianta eu só escovar os dentes no sábado. Eu tenho que fazer isso todo dia, várias vezes por dia. E a segurança é isso, é um hábito. É um hábito. E quando a gente baixa a guarda, você começa a propiciar que o acidente aconteça. Então, esse é um grande problema. Então, a gente tem que ter uma série de programas. Por exemplo, o trabalho à altura é considerado um perigo. Perigo é aquilo que a gente faz. Ele tem potencial de causar dano. E o risco é a magnitude da consequência, né, ou a severidade, combinado com a chance que eu tenho de cair. Então, o risco pode ser pequeno, médio ou alto. Quando eu tenho um padrão de segurança, eu tenho um procedimento, eu tenho supervisão, o risco é baixo. Porque eu tenho medidas de controle que vão influenciar no não ocorrência do evento. Sim.
Quando eu relaxo, quando eu não faço as medidas, a chance aumenta e aí acontece o problema. Então, quem relaxa é a empresa ou é o trabalhador? Porque a empresa às vezes fala assim, não, eu dei o equipamento, eu deixei o pessoal lá, mas eles não fizeram. É isso mesmo? Romeu, essa pergunta é fantástica. Por quê? Porque hoje nós temos o hábito de culpar sempre a vítima. Sim, às vezes... não só nesse tema que nós estamos falando. Normalmente a vítima que se colocou em perigo. Ela sugeriu, ela se expôs, ela fez. Isso. O que acontece é o seguinte, em termos normativos, a norma do Brasil diz que cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir. Então, se o trabalhador fizer errado, o problema é da empresa. O empregador pode até punir esse trabalhador se ele fizer errado. Mas a responsabilidade é sempre da empresa. Isso vale não só para o seu empregado, mas hoje, a partir da mudança da lei da terceirização, prestadores de serviço também são responsabilidades do contratante. Ah, também? Também. Então, você achando que se você está... não é a firma dele que é responsável se acontecer um acidente no seu ambiente. Na área de segurança e saúde, a responsabilidade é do tomador de serviço. Sei. Olha, essa medida... é impactante. Sim. E muitas empresas ainda não sabem disso, Sim. por isso alerta. É uma corresponsabilidade ou uma responsabilidade única? É corresponsabilidade, mas nunca vai deixar de ser da empresa. Certo. Porque antes existia uma responsabilidade subsidiária. Tá. Olha, eu contratei o empregador do meu contratante, né, não cumpriu. Então a responsabilidade é parcialmente minha ou nenhuma minha. Tá. Hoje, independente da forma, eu sou responsável. Então, um alerta então para quem estiver vendo e ouvindo. Sim. Muita responsabilidade e critério na hora de contratar terceiros. Então, isso, vamos dimensionar um pouquinho isso aí. Quanto maior a empresa, mais fornecedores, mais subcontratados ele tem, mais terceirizados ele tem. Isso. E me parece que essa questão do saúde e segurança no trabalho, que extrapola a construção civil, que é a origem do SECONSE, Perfeito. Tá? Mas hoje o SECONSE presta todos esses serviços para N meios da indústria, do setor da economia Diversos brasileira. ramos de atividade, Isso. a gente presta serviço. Hein? Vamos pegar uma empresa, por exemplo, de distribuição de energia. Opa. Calcula quantos que devem ter fornecedores ali dentro. Olha, nós temos primeiro a dona, né, da Sim. distribuição. A distribuição da energia, esses postes que a gente vê na rua, Isso. com essa fiação, ela pode estar em galerias subterrâneas. Então, ela é a dona disso e ela faz o serviço. Muitas vezes ela contrata terceiros. Agora, tem uma característica importante porque, lembra, a distribuição de energia é da dona da distribuidora de energia. Sim. Só que ela empresta, ela aluga esses postes para colocar toda essa rede de internet, TV a cabo. Então, e essas empresas que são pulverizadas subcontratam quase 90% das atividades. Sim. A cadeia de terceirização é imensa. É o Fiatzinho com a escada em cima. Perfeito. O que a gente vê. Então, ele está trabalhando num meio que não é o dele, ele trabalha para uma terceira empresa, não existe supervisão. Por isso, lembra que você falou, a culpa é do trabalhador, de quem que é a responsabilidade? Quando eu contrato, eu tenho que fiscalizar. Essa faz parte. Eu tenho que fiscalizar a atividade. Não só o tomador de serviço, quanto o dono, o empregado, o empregador, ele é obrigado a fiscalizar o cumprimento. Então, tem muita gente que fala assim, olha, eu capacitei meu trabalhador, ele está apto para fazer a atividade. Gente, vírgula. Aí eu preciso fazer com que ele cumpra as regras. Eu posso fazer uma similaridade? Sim, muita por gente favor. tem carteira de motorista, então ele é um cara capacitado a conduzir o veículo. Mas olha, nem todos dirigem bem. A grande maioria, infelizmente, burla a regra de segurança. Por isso que existe radares, polícia. E a mesma coisa vale para o mundo do trabalho. Quando eu não fiscalizo, ou eu elogio um trabalhador que faz rápido, isso acontece muito não no setor da construção civil, da telecom e da distribuição da energia elétrica, eles trabalham por produção. E quando eles produzem muito, em detrimento da segurança, não sinalizam, não isolam o ambiente, não usam EPI, trabalham sozinho, porque atividades de risco, como trabalho em altura e com a energia elétrica, você precisa trabalhar sempre com alguém do seu lado para poder fazer um socorro, prestar um pronto-socorro, fazer um resgate. E a maioria das empresas não atende isso. Aí você fala, olha, o trabalhador se expôs ao risco, se expôs ao perigo, aliás, né? Nós não nos expomos ao risco. O risco é a consequência da exposição ao perigo. Ele se expôs ao perigo desnecessariamente, mas espera aí. Ele é incentivado a fazer errado quando eu elogio ele, pago mais quando ele produz mais em detrimento da segurança. Aí fala, o trabalhador descumpriu, mas incentivado
pela empresa fazer isso. Há estímulos, né? Ele vai, produz quantas instalações você vier a fazer na semana, no dia, alguma coisa a mais, ou concertos, e aí vai. E ele é valorizado quando ele faz bastante. Exatamente. Mas para ter uma produção maior, ele não pode conectar um cinturão de segurança numa linha de vida, ele não pode fazer uma sinalização na construção civil, procedimentos básicos, né? De avaliar o ambiente, fazer uma avaliação prévia. Isso passa. Então, infelizmente, esse trabalhador ganha mais. Sim. E ele é elogiado pela sua chefia, Sim. porque é um cara que produz, mas com riscos muito maiores. No caso específico do Seconce, que vamos fazer 60 anos o ano que vem. Perfeito. A origem do Seconce, nem todo mundo sabe, mas começou na construção civil, quando um grupo de empresários, né, se organizou para cuidar da saúde dos seus trabalhadores lá no 1964, março de 1964, e porque não existia assistência para a saúde deles, e era uma questão, uma causa nobre que foi organizando. Daí o Seconce foi desenvolvendo na questão assistencial e depois entrou para a saúde e segurança do trabalho. Nessa área de saúde e segurança do trabalho, que serviços que uma empresa grande ou média possa contar com o Seconce? Olha, não só trabalho à altura, mas diversos outros serviços, mas no trabalho à altura nós temos cursos adequados para capacitação do trabalhador. A norma estabelece que o trabalhador, para ser autorizado a trabalhar à altura, ele precisa ser submetido e aprovado num curso de capacitação com carga horária mínima de 8 horas. Esse curso é feito não só aqui na sede, mas todas as regionais. A gente oferta esse curso, um curso de qualidade baseado em critérios de norma. E esse trabalhador, para ser autorizado, além do curso de capacitação, ele precisa ser considerado apto pelo médico. E é a grande especialidade do Seconce de fazer uma avaliação médica criteriosa, exames clínicos e complementares, para ver se esse trabalhador está apto realmente a fazer o trabalho à altura sem correr grandes riscos. E esses cursos, eles são feitos por turmas, é isso? Perfeito. Quer dizer, tem um determinado número de pessoas que podem, depois fora ali está esgotada a capacidade, daí é o outro. Assim, o Seconce tem um critério de não ter muitos alunos, exatamente para que esse número reduzido, o número ideal de alunos, possa interagir na hora de fazer principalmente o trabalho prático, né? Para que todos tenham acesso aos acessos, a aprender a fazer isso de maneira correta, inclusive respeitando critérios de risco, né? Não correr risco desnecessário num treinamento. Então, são turmas, dependendo da regional, ela tem 1 ou 2 vezes por semana, e as empresas podem se cadastrar e se inscrever para esses cursos. Perfeito. Nós falamos aqui, citamos a questão, por exemplo, das distribuidoras de energia, que tem as grandes torres, a gente vê às vezes o pessoal está lá em cima, ou quando tem tempestade, ele vai tirar a árvore, ou ele vai, daí mas a gente nota que tem ali um certo cuidado com algumas coisas, porque também eu acho que o Sindicato dos Trabalhadores busca por isso. E eu tenho notado também que o Sindicato da Construção Civil, dos Trabalhadores da Construção Civil, também estão interessados nessa área, não é isso? Que pelo histórico que a gente tem visto, tem não só a busca pelo assistencial do Seconce, que são o atendimento nas diversas especialidades que o Seconce tem, mas também tem uma preocupação nisso. Qual outro setor que você acha que merece atenção, que talvez não esteja sendo atendido, ou talvez não tenha uma consciência que ali tem muito perigo? Muito bom. Se a gente for falar de trabalho à altura, a construção civil é o ramo de atividade que mais contribui com acidentes graves e fatais, infelizmente. Esse número até tem reduzido nos últimos 10 anos. Esse número, 40% dos acidentes fatais em obra eram motivados por queda com diferença de nível. E esse número hoje é 28. Reduzimos. É um sinal positivo, mas não dá para festejar apesar do aumento da construção civil, do número da demanda, isso é tal. Agora, o segundo trabalhador que mais sofre com queda é o transporte rodoviário de carga. O motorista sofre queda na hora de fazer a carga e descarga, é a segunda causa. Mas ali é baixinho. Não tão baixo assim. Por exemplo, eu vou fazer a manutenção num caminhão baú. Pô, ele tem 5 metros de altura. Isso já é considerado, então esse tamanho de um baú já é considerado um trabalho em altura.
Trabalho à altura é outra coisa que foi feita. Ah. Em Não, 1912, sim. eu contribuí, Ah. eu fiz parte do comitê de elaboração da norma. E quando, perdão? Em 2012. 2012. Então a gente já faz 11 anos Certo. que essa norma está vigindo. E a felicidade de saber que o número de acidentes com queda está reduzindo. Ah. Então a gente pode dizer que, de certa forma, a norma contribuiu para isso. Ah. Agora, trabalho em altura é qualquer atividade acima do solo. Ah. Só que nós colocamos errados. Dizendo, trabalho à altura é considerado aquele acima de 2 metros. Hoje a norma mudou. Teve uma atualização a partir de julho. Onde eu cumpro os requisitos da NR35? Nas atividades acima de 2 metros. NR35. A 35. Certo. Então você vê, o trabalho em altura, acima de 2 metros, eu tenho que cumprir os requisitos da 35. E outros abaixo de 2 metros, eu tenho que proteger o trabalhador. Eu não necessariamente preciso cumprir o que está escrito na 35, mas a NR1 diz que cabe ao empregador mostrar para os trabalhadores os riscos que ele está correndo e as medidas preventivas. Portanto, atividades abaixo de 2 metros, que podem até gerar fatalidade, tem que ter uma tratativa para mitigar, reduzir ou até eliminar os riscos para que o trabalhador tenha segurança. Então, atividades consideradas baixas também vitimam muito o trabalhador. E o exemplo é o transporte rodoviário de cargas. Então, isso que eu queria que você explicasse um pouquinho mais. Como é que pode ser? Porque você falou um caminhão cegonha, porque ele subiu lá em cima para... 4 metros de altura, 5 metros de altura. Ele abriu a porta do carro que entrou no cegonha, ou fechou, ou não sei, ou foi arrumar para entrar, é mais ou menos isso o carro. Onde que normalmente acontece e quais outros... Você falou também caminhão-baú. Caminhão-baú, na construção civil, por exemplo, nós temos as carretas com caçamba, aquela para transporte de areia, terra. Basculante. O caminhão basculante, ele tem, que eu sou obrigado a fazer um enlonamento, eu tenho que cobrir esse caminhão. Ah, tá. Como isso era feito, como é feito ainda, infelizmente? O motorista sobe na caçamba do caminhão, né? E ele coloca a lona e faz o desenlonamento. Hoje já existem técnicas onde eu consigo fazer esse enlonamento e desenlonamento debaixo do caminhão. Só que é um recurso, eu vou ter que implementar um sistema no caminhão, mas imagina, como essa atividade está acima de 2 metros de altura, além do risco que ele corre de cair e morrer, ou ter um acidente grave, eu tenho perda de tempo de subir, descer, tudo isso e tal. Se eu implementar essas medidas, eu ganho em termos até de produtividade. E eu não exponho o trabalhador a esse risco. Não expondo ele ao risco, e não existindo perigo, por exemplo, do trabalho em altura, eu não preciso fazer exames médicos especiais, treinamentos especiais. Você vê, a gestão de segurança e saúde ajuda a melhorar a produtividade, inclusive no canteiro de obra. Além de ser a coisa certa, melhora a produtividade. Porque eu reduzo o tempo e exponho menos o trabalhador a um perigo que ele não vai correr risco. Olha que interessante. A gestão de segurança e saúde é aliada da produtividade e da saúde financeira da empresa. É interessante isso, né? Porque, pelo ponto de vista de pequenos e médios empresários, o pessoal acha que isso é uma burocracia criada pelo Ministério do Trabalho, ou da Saúde, ou qualquer que seja, que é que atrapalha em vez de ficar a coisa mais fácil para todo mundo. Romeu, eu te admiro cada vez mais. Essa pergunta é cirúrgica. O que acontece? Eu costumo falar isso. Qual que é o propósito de se criar uma norma? Qual o propósito? Não é atrapalhar ninguém, muito pelo contrário. É criar padrões mínimos para que a empresa, quando a implemente, você reduza a possibilidade do acidente e da doença. Então ela é boa para o trabalhador, eliminador para ele e para familiares. É bom para a empresa porque o acidente custa muito caro. A gente pode ser o tema de um próximo, de um próximo papo nosso para falar o custo do acidente, que é absurdo. Ele é muito maior do que se imagina. Então, a empresa é beneficiada quando implementa uma boa gestão. E para implementar uma boa gestão, o primeiro pilar é cumpra-se regras e normas. E depois o governo também. Quando eu tenho poucos acidentes e doenças, eu não preciso de SUS, eu não preciso de tantas auditorias fiscais, não preciso de SAMU, e eu preciso ter toda essa rede assistencial para auxiliar o acidentado e o doente. E quando a gente fala ajuda o governo, isso ajuda o povo, porque quem financia isso somos nós através dos nossos impostos. Exatamente. Então você vê o benefício em cadeia de uma boa gestão. E a segurança do trabalho, o mínimo é a norma. Se você quiser ter excelência, você tem que ir além ainda do que a norma estabelece. O que eu gosto do que você acabou de dizer é que
no fundo, é fazer a coisa certa. Porque nós temos um pouco aí um histórico bem lá de trás, aí, principalmente quando a gente tinha economistas no país falando tanta coisa, onde o pessoal só falava do ponto de vista de ganhos financeiros. E sempre esquecem que, não, mas tem que fazer a coisa certa. A coisa certa é proteger vidas. É proteger a saúde do trabalhador, que ele tem o direito a isso, porque nem sempre ele tem conhecimento que ele pode estar em risco. Perfeito. Olha que interessante, eu tenho que fazer a coisa certa. Então, digamos, vamos dizer que cumprir regra legal, eu não tivesse retorno financeiro, por exemplo. Mas o lado humano, não é aceitável alguém ficar doente, se machucar ou morrer. Exatamente. Mas, apesar disso tudo, implementando uma boa gestão de segurança, e é isso que o SECONS faz, auxilia as empresas, através das nossas consultores, das nossas avaliações ambientais, dos PGRs, ensina a fazer o serviço correto, e a empresa vai ter benefício, sim, financeiro, porque a imagem dela não vai ser denegrida, eu não vou ter que pagar ações civis. Olha, tem outro aspecto. E são ações que às vezes demora anos, né? Gente, o Bacilli até comentou na última reunião, e eu fiscalizei esse acidente fatal 19 anos atrás. Ah, você fiscalizou? Eu fiz a avaliação e foi o seguinte, uma parede de alvenaria foi levantada e ela estava ainda com a argamassa fresca, o vento derrubou ela e atingiu o trabalhador. Nossa. E a gente fala o seguinte, olha, é previsível que vai ter vento? Sim, hoje eu tenho condição de saber na meteorologia se vai ter vento. Sim. Nesse dia eu não exerço essa atividade. Ou se eu sei e vou exercer, eu faço um escoramento. Sim. Gente, é altamente previsível e prevenível esse tipo de acidente. E você vê, né? Apesar de tantos anos, eles ainda estão gastando milhões com um acidente. Então, ele custa caro, para você ver. Agora, imagina se ele tivesse feito prevenção. Eu não teria nada desse problema. Eu estava tendo lucro. Eu estava melhorando a produtividade da minha empresa. Verdade. É uma questão, como você está falando, eu fico pensando às vezes naquela lei de Murphy, né? Quer dizer, se alguma coisa vai dar errado, ela vai dar errado. Ela não importa. Ou você acabou não olhando alguma coisa. Então, é sempre bom estar muito bem preparado para esses acidentes. Quando você falou isso, eu vou até fazer um paralelo. O acidente de trabalho é uma questão probabilística. Gente, se eu tenho segurança, se eu tenho serviços, se eu tenho proteção para o trabalhador, a chance de acontecer o evento é menor. Mas, assim mesmo, existe a falha humana. Olha, os acidentes, infelizmente, vão continuar acontecendo. Em função da falha humana, do nosso erro. Por isso, uma boa gestão previne que o acidente aconteça. Mas se ele vier acontecer, e eu implementei uma boa gestão, eu diminuo a consequência do acidente. Sim, porque você mostrou que você estava capacitado, interessado, você estava, entre aspas, aqui no caso, protegido. Pelo que você fez. E agora você falou, olha, lei de Murphy. Gente, infelizmente, os acidentes vão acontecer. Sim. E eu sei, eu posso afirmar para você. Não é se, é quando. É quando. Eu não sei quando, nem como, nem aonde, mas vão acontecer. Esse é o lado triste da história. Mas aí está bem preparado e bem fundamentado. E mais, diminuir o impacto na saúde do trabalhador ou de quem esteja isso, né? Gente, e o SECONS, preocupado com a saúde do trabalhador, ele não está só preocupado em, por exemplo, cumprir regra e norma. Eu quero promover saúde. Por exemplo, um trabalho de avaliação do sono do trabalhador. Sim. Gente, isso é muito importante. O sono pode influenciar muito para o bem ou para o mal o trabalhador. Quando a gente fala em queda, imagina um trabalhador cansado, com déficit de sono, ele tem mais chance de cair, porque ele aumenta a chance do erro. É verdade. E estamos chegando no finalzinho, eu quero pegar essa questão da imagina o sono ou qualquer coisa, lembrar para todo mundo que está nos ouvindo, que a partir da semana que vem a gente marca o final da campanha de quedas, mas ela continua, né? Quer dizer, é apenas é simbólico. Começamos uma nova campanha, que é a campanha de saúde mental, que é uma outra questão que nós vamos ter que tratar aqui com você, porque eu acho que você é uma pessoa que pode mostrar isso. E daí nós vamos falar o que é saúde mental, o que é o estresse. Existe um burnout também para o trabalhador da construção civil. O que as pessoas que podem ficar deprimidas, porque a depressão acontece só no pessoal do escritório, a depressão acontece lá. E também, que é uma nova questão agora, que é a questão digital, né? O vício digital do pessoal está ligado nos telefones celulares. Isso provoca um déficit de atenção. Então, a gente está mais
exposto a perigos que podem causar riscos de outros tipos. Imagina uma operação de máquina, eu olhando um equipamento, né? Eu olhando um celular ou uma mensagem. E o mundo de hoje é um mundo muito acelerado, com muita informação, e se você não tiver critérios, para você ter uma ideia, o assédio moral, o assédio dentro da empresa, isso provoca uma depressão no trabalhor. Sim. Então, até, por exemplo, responsabilidade da liderança na hora de liderar. Ele tem que saber liderar para o bem. Sim. Quem cuida tem que cumprir determinadas metas, determinados cumprimentos de alguma coisa, que é o papel do líder. Mas tem jeito para isso, né? Baseado no respeito, baseado no saber ouvir também. Então é muito importante. Acho que esse vai ser a meta, talvez. A campanha nossa termina agora dia 26 de setembro. E a nossa campanha, a Queda Zero, ela está baseada em 4 pilares, que é o avaliar, né? Primeiro a gente fala planejar, forneça, treine e lidere. São os 4 pilares. Essa campanha, eu fiz ela baseada numa campanha que aconteceu nos Estados Unidos da Ocean, mas baseada em só 3 pilares. E a gente criou esse da liderança, que é fundamental. A supervisão é fundamental. Então, até convido todos aqui no Seconce, dia 26, no nosso auditório à tarde, nós vamos ter um evento de encerramento mostrando uma série de aspectos positivos da nossa campanha. E a saúde mental, gente, é um problema, porque estatísticas de afastamento do INSS mostram que o problema de saúde mental ela está crescendo em ordem exponencial. Então, é uma coisa que a gente tem que tratar, porque daqui a um tempo isso vai ser uma coisa, já é e vai ser pior. Isso é um assunto que vai dar muita conversa entre nós, porque ainda sou um pouco daquela... Eu vou perguntar se vende mais porque é fresquinho ou porque é fresquinho vende mais. O que eu quero dizer é o seguinte: nós estamos mais atentos que existem casos de saúde mental, ou de fato estão ocorrendo mais, né? Aquela questão, será que antes já não existia, mas a gente não estava atento a essa questão? Concordo. Por exemplo, tem mais assédio hoje ou não? Hoje ele está sendo levantado e está sendo falado. Exatamente, é isso aí. Eu fico muito contente com a nossa conversa, porque é um poço de conhecimento aí, né? Eu acho que isso a gente está repartindo aqui com todo mundo, e eu deixo com você as palavras de encerramento. Bom, primeiro o convite, né, a todos que puderem vir aqui assistir no nosso auditório, no nosso teatro. Nós vamos fazer a cerimônia de encerramento da Queda Zero, mostrando uma série de aspectos, vai ser muito interessante. E a gente rodou o estado inteiro. Estamos falando de São Paulo. Aqui na sede, perfeito, bem lembrado. São Paulo. E na sequência nós vamos começar também a campanha de saúde mental, né? Isso. E lembrando que o Seconce, ele é uma entidade, uma instituição voltada para a saúde e segurança dos trabalhadores. Mas a gente também oferta serviços da área, não só assistencial, mas ocupacional para diversas empresas. Então, se vocês tiverem dúvida, quiserem... só para você ter uma ideia, recentemente a gente fez uma palestra para a empresa Controller, que aqui no auditório a gente discorreu sobre o tema da saúde mental, do assédio sexual e moral e outras formas de agressão que existem dentro da empresa. Foi muito interessante, então a gente está pensando isso fazer parte do nosso portfólio de serviços também, oferecer isso para as empresas. Então a gama de produtos que a gente pode oferecer e de soluções para melhorar exatamente o meio ambiente, para transformar o seu local de trabalho num lugar mais agradável, mais saudável e mais seguro. Eu fico contente que você tenha observado isso, porque... E aí eu vou me colocar um pouco no meio, né? Uma meia-culpa nessa história, mas existe aquele preconceito que a gente olha assim, que os trabalhadores mais simples, ou que têm funções de peso braçal, ou está numa construção, ele não tem só uma habilidade, mas ele tem que exercer aquilo fisicamente, que a questão mental praticamente não acontece, porque ele vai estar tão cansado de fazer as coisas, vai fazer tal, que não afeta. Isso, esse novo olhar para esse cuidado, porque afeta na família dele, afeta com ele também. A gente nunca sabe o que acontece lá na família quando o trabalhador chega em casa. E até mesmo no trabalho, o companheiro dele presta atenção nele. Isso é muito importante. Olha, esse é um mundo novo. Que a gente tem que... A saúde é a saúde total, né? Exato. Não só a saúde física, mas a mental, ela é muito importante, não tem dúvida. Ok. Então, nos despedindo aqui, Gianfranco,
Pampalone, de origem italiana, é um italiano também, né? Muito requisitado pelo Brasil afora. Você voltou do Rio de Janeiro ontem. Isso, a gente participou do Construction Summit lá do Rio, que a Firjan, junto com o Sinduscom e até o Seconce Rio, patrocinaram uma série de eventos voltados para, não só para a segurança do trabalho da construção, mas metodologias, formas, meio ambiente. Foi muito rico. Olha, recomendo que no ano que vem a gente participe de novo. Muito obrigado pela sua presença. E, pessoal, aqui no Seconce, vamos sempre estar falando abertamente sobre as coisas, sobre os temas que o Seconce tem a oferecer, e tenho certeza que isso tem a ver com o nosso lema, né? Salvando vidas, construindo o Brasil. Muito obrigado, Giovanni. Romeu, satisfação imensa. Obrigado, foi muito bom. Tchau, gente.